Tudo começa quando Dario fala para Ângela que Álvaro está muito arrependido de tudo que fez a ela, e pede para ela dar outra oportunidade a ele. E Ângela fica desacreditada do que ele está dizendo, e fala que ama Leonardo, e o que viveu com Álvaro ficou no passado. Dario tenta insistir, dizendo que Álvaro é o pai do filho dela e que merece mais uma chance. E Ângela fala que está surpresa que ele considere Leonardo como irmão e agora quer separar eles. E então Dario tenta se defender, mas Ângela fala que ele não tem moral para opinar em sua vida e vai embora. Enquanto isso, Gerardo vai ver Samantha e ela manda ele ir embora, mas Gerardo fala que ela vai passar por uma cirurgia. E Samantha acha que o pai quer que ela morra, mas Gerardo fala para ela não falar isso porque é sua filha. Mirtha fica olhando os dois, e Samantha continua dizendo para o pai sair do quarto. E então Gerardo vai saindo e Mirtha abraça ele. Elida chega e prepara Samantha para ir à cirurgia. E por outro lado, Ângela leva Josué para Álvaro e coloca o menino no colo dele, mas Álvaro fica triste porque não consegue ver o filho, porém Ângela fala que ele pode sentir, e que seu filho precisa de sua proteção, e então começa a perguntar se o menino está acordado ou dormindo, e Álvaro responde que ele está acordado, e também pergunta se ele está quente ou frio, e ele fala que o menino está quentinho. E então Ângela fala que ele pode sentir muitas coisas apesar de não enxergar. Álvaro fala que se arrepende muito de ter deixado Ângela por Samantha, e que não sabe por que fez isso. E Ângela diz que só ele sabe, mas que agora precisa focar no seu bebê que precisa muito dele. Na mansão, Mirtha conversa com Alma e conta que Samantha está muito mal e que a metade de seu rosto está desfigurada, e Alma fica horrorizada e sente pena da amiga e lembra que ela é muito vaidosa. Mirtha fala que até se alegra com isso, porque sem Samantha e Álvaro na jogada, ela pode lutar pela administração do hospital. Afinal, Gerardo está com ideia de ir embora da cidade, até porque já se decidiu em ficar com a dela, e então, já que não pode ficar com o homem, então quer pelo menos ficar com o negócio. E Alma fala que adora a sogra porque é muito ambiciosa. No hospital, Leonardo vai até a sala de Gerardo, e ele fala que chamou Léo ali por causa do escândalo que Alma fez no hospital, e então Leonardo se desculpa dizendo que não imaginava que ela faria uma coisa daquelas, mas Gerardo diz que sabe disso, mas que está preocupado com a posição que ele está colocando Ângela diante de seus colegas de trabalho. Ele fala que Ângela não merece isso, e Leonardo concorda, e diz que vai se divorciar de Alma, mas Gerardo fala que ele já se precipitou ao casar, e pede para ele não tomar decisões por impulso. Então Léo pergunta se ele acha que deve viver em um casamento de mentiras, mas Gerardo diz que não, mas manda ele pensar bem, porque sua filha está a caminho, e se ele não estiver por perto, a mãe vai fazer de tudo para manipular ela contra ele, e deixa Leonardo sem saber o que fazer. Por outro lado, Clara está com Josué nos braços, e fala para Ângela que está amando ser irmã mais velha, por mais que esteja passando por essa fase difícil com seu pai. Ângela fala que jamais imaginou que isso aconteceria com Álvaro. E Clara fala que está sentindo ela um pouco abatida, e ela diz que sim, até porque ele é o pai do seu filho. E então Clara fala para ela escrever um pouco, e diz que aprendeu isso com seu amigo Sebastião. E então Ângela pergunta se ele é realmente só amigo,
e Clara fala que ele quer algo a mais, só que ela não. E Ângela diz que ela deveria dar uma chance a ele. Clara fala para Ângela escrever sobre seus sentimentos, mas ela diz que não serve para isso, mas a garota insiste, garantindo que ela vai se sentir melhor, e então Ângela diz que vai pensar. A noite chega, e Ângela vai até o quarto e vê a Adela dormindo, e verifica se Josué está bem. No hotel, Leonardo está sentado pensando na vida, e então pensa em comer um lanche, mas depois desiste e continua preocupado com suas futuras decisões. De volta à vila, Ângela começa a gravar um áudio para si mesma, e então fala que está se sentindo como no princípio, de quando conheceu Álvaro em Real do Mar e depois sentiu como se ele fosse sua vida. Ela diz que não se arrepende de tudo o que aconteceu, porque senão hoje Josué não estaria com ela, e por mais que Álvaro a tenha feito muito mal, jamais desejou que ele ficasse da forma que está. No apartamento, Alma está desesperada conversando com seu advogado e dizendo que Leonardo quer se divorciar dela e não sabe o que fazer. E então o advogado fala que ela pode acusar ele de não dar dinheiro para ela e sua filha se manter, mas Alma diz que ele está fazendo isso, e que toda vez que vai até lá dá dinheiro a ela. O advogado fala que se ele dá dinheiro na mão, então não tem forma de comprovar isso, e ela pode entrar com um processo dizendo que ele não está suprindo as necessidades delas. E então Alma adora a ideia e fala para ele prosseguir com isso. E quer ver o que o idiota do Leonardo vai fazer quando souber que vai perder o direito a ver sua filha. Enquanto isso, Leonardo está se lembrando de quando esteve com Ângela. E logo depois se lembra de Gerardo dizendo que ele está colocando Ângela em uma situação muito complicada. E então ele fica dividido sem saber o que fazer. Em seguida, ele recebe uma ligação de Alma, dizendo que ou ele volta para casa, ou vai denunciar ele por não estar cumprindo com suas obrigações com sua filha. Mas Léo diz que ela sabe muito bem que isso não é verdade, mas Alma insiste dizendo que ele vai perder a guarda de sua filha, e então desliga, deixando Léo de cabeça cheia. De volta em casa, Ângela continua gravando sobre Álvaro, e fala que não sente rancor dele, mas que ama Leonardo, e espera que esse tempo que eles vão ficar separados passe bem rápido. No dia seguinte, Samantha acorda após a cirurgia, e pergunta o que aconteceu, e Elida fala que o cirurgião está ali, e então ela pergunta como foi a cirurgia, e ele diz que bem, mas que essa foi só a primeira de muitas cirurgias, e então ela quer saber se seu rosto vai voltar a ser como era, mas o doutor diz que vai melhorar, mas que não vai ser como antes. Então Samantha surta e fala que todos são malditos, e que Ângela vai pagar por tudo que fez a ela. Na vila, Adela e Gerardo conversam, e ela fala que precisa voltar ao hospital para ver Samantha, e nisso o celular dele aciona uma mensagem, e ele fala que é de um amigo que trabalhava no hospital, e que estava investigando o Álvaro, mas não encontrou nada e resolveu ir embora. Ele abre a mensagem, e o homem deixou claro que não mandou antes porque Álvaro estava ameaçando ele. E então Gerardo abre o áudio de Álvaro conversando com seu comparsa e dizendo que iria continuar roubando a empresa dos Verga. De volta ao hospital, Elida pergunta se Samantha quer mais alguma coisa, mas ela não responde. Então Elida vai saindo do quarto, quando ela chama e pergunta por Álvaro. E Elida sem jeito fala que ele está cego. E Samantha fica chocada.
Por outro lado, Álvaro fica sabendo que Samantha está desfigurada, e então pergunta se Ângela a viu, mas ela diz que não, e que só ficou sabendo. Élida chega e diz que foi dar os medicamentos de Álvaro, e ele pede para ela tentar convencer o doutor para dar alta a ele, mas ela diz que não, e ele pede para Ângela pedir para alguém para levar roupas para ele, mas Élida conta que Samantha já pediu para empacotar as roupas, porque disse que ele não vai mais voltar à mansão Verga, e ele fica sem reação. E nesse meio tempo, Ed, muito emocionado, escreve uma carta para dizer o porquê quer adotar Estrela, e fala que ela é só uma menina que precisa de amor, e que ele quer fazer parte de sua vida, e sentir a sensação de como é ser pai. Enquanto isso, Leonardo está em sua sala quando Oscar chega e pede para falar com ele. Oscar pergunta se ele se lembra do anônimo que mandaram para ele sobre o caso do bebê de Ângela, e ele garante que sim, e então Oscar confessa que foi ele quem mandou. Léo diz que já imaginava, e Oscar confessa que foi Samantha a mandante de tudo isso, e que Jerônimo não é amigo dele, e então Léo surta e pergunta se ele sabe da gravidade disso, e quer saber se ele não sente vergonha de encobrir Samantha. E então Oscar fala que ficou com medo dela mandar ele embora ou fazer algo contra ele, mas Léo diz que isso é um crime, e que não pode ficar impune. Oscar fala que está disposto a ajudar, e então Léo diz que ele vai arrumar o número desse tal Jerônimo, e diz que se isso for descoberto, ele também corre o risco de ser preso, e Oscar diz que sabe disso, mas que está disposto a ajudar, e garante que vai conseguir o número desse homem. Na mansão, Mirta está com a carta e dá adeus a Yolanda, dizendo que ninguém nunca vai saber a verdade, e então joga a carta no fogo. No hospital, Gerardo mostra para Nancy a gravação de Álvaro e seu comparsa, e então fala que isso chegou em um mau momento, porque Álvaro está cego e provavelmente vai continuar assim. Então se desculpa com Nancy, dizendo que solicita muitas coisas a ela, mas acaba voltando atrás. Mas as circunstâncias não permitem que ele haja de outra forma, e Nancy diz que entende. Ele se desculpa também por estar falando de tantas coisas, mas sabe que ela está muito abatida por causa da situação de Abel, porque ele está lutando entre a vida e a morte. E Nancy diz que é verdade. No quarto, Abel sonha com a sandália que sua avó sempre tacava nele, e então se vê deitado na cama do hospital, e nisso começa a sentir vibrações como se fosse acordar. Por outro lado, Nancy vai até a sala de Élida e pede um pouco de água, mas depois começa a se sentir mal. E Élida coloca ela sentada e diz que vai pegar algo para ela, mas Nancy fala para ela não se preocupar, porque com certeza está preocupada com tudo o que está acontecendo com Abel, e então vai embora. Do outro lado da cidade, Valdomiro fala para Félix que já investigou e conta que Luz e Pablo se casaram no hospital. E então ele fica furioso e fala que eles vão pagar por isso, e garante que vão se arrepender do dia em que nasceram. E nesse meio tempo, Guilherme e Luz chegam para ele fazer o teste para cantar na abertura de uma novela. E então o produtor manda ele se arrumar no palco e Guilherme começa a cantar, mas está muito nervoso e canta mal. E então o homem fala que infelizmente ele não canta como esperava, mas o menino fala que estava muito nervoso e então pede outra chance. E Luz confirma dizendo que ele não vai se arrepender, e então o produtor fica pensativo. No hospital, Dario chega em sua sala e encontra com
Júlio, que agradece a ele por ter ajudado a falar com Leonardo, mas Dario não está satisfeito, e fala que ele deixou Léo muito mal, e que também se comportou muito mal com Fedra. E então Júlio fala que está sendo sincero, e que Léo e Fedra tiveram que pagar um preço para ele se vingar de Mirta, mas garante que sabe muitas coisas dela. E Dario pergunta por que Mirta não reconheceu ele como pai de Léo, e Júlio conta que Sandro era o cliente mais rico que ela tinha, e Dario começa a desconfiar de Mirta, e Júlio confirma, dizendo que ela se vendia. Enquanto isso, Nancy está explicando para Leonardo que Alma tem o direito de processar ele, mas se caso ele realmente quiser sair fora precisa se divorciar antes. E então Léo, insatisfeito, pergunta se vai ter que voltar a morar com Alma, e Nancy diz que isso é o melhor a se fazer. No hospital, Elsa leva todas as roupas de Álvaro, e se desculpa dizendo que isso não é coisa dela, e então Ângela diz que eles sabem disso, e ela vai embora. Álvaro fala que precisa fazer alguma coisa, e que não pode ficar de braços cruzados, e então pergunta se Ângela poder receber ele e Clara na vila, e que assim ele ficará perto de Josué. Mas Ângela não quer saber desse assunto e ameaça ir embora. Álvaro insiste e diz que nesse momento precisa da bondade dela, e sabe que ela jamais abandonaria Clara. E então Ângela diz que tudo bem, e que vai receber eles lá, mas deixa bem claro que entre os dois não existe e jamais vai existir a possibilidade de nada, e Álvaro diz que já entendeu. Na audição, Guilherme tenta convencer o produtor a deixar ele cantar de novo, e fala que ficou muito nervoso por causa das câmeras, e que está acostumado a cantar na sua vizinhança com Pablo acompanhando ele no violão, e o produtor pergunta por que ele não foi, e Guilherme explica que ele está no hospital. O produtor pensa um pouco e fala que tudo bem, e que vai dar outra oportunidade para ele. Mas que dessa vez será a última, porque tem outras crianças esperando para a audição. De volta ao hospital, Léo fala para Nancy que não quer voltar a viver com Alma, e garante que tem dado dinheiro a ela e pago por todos os gastos, e então Nancy pergunta se ele pode provar isso, mas Léo diz que não, e então Nancy fala que ela vai alegar para o juiz que ele deixou ela sem dinheiro para se manter, e Léo, furioso, diz que isso é uma mentira, e Nancy diz que sabe disso, mas que o juiz não, e para ele só vale se provar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.